Bom, imaginem o seguinte cenário. Construir uma montanha de neve de verdade, operando o ano inteiro no meio de um país tropical. Só quase impossível. Pois é. Ou então, sei lá, tomar uma decisão corporativa de que o Natal, aquela festa que a gente tradicionalmente celebra no final de dezembro, vai começar em outubro. Nossa, sim! Parece uma receita pronta para um pesadelo logístico, né? Ou até um delírio, se a gente for pensar bem. Mas, na verdade, no sul do Brasil, isso é uma aula magna multimilionária de engenharia turística. Totalmente. Então, hoje, a nossa imersão vai destrinchar exatamente como isso funciona. Nós vamos analisar a fundo a estratégia por trás de Gramado e Canela, ali na Serra Gaúcha. Isso mesmo. E a gente vai usar como base o roteiro e o material de planejamento de uma agência chamada Briturismo. A nossa missão aqui é entender a engrenagem que faz essa região ser coroada repetidamente como o destino mais completo do país. E, claro, decodificar a verdadeira psicologia por trás de como as viagens modernas são desenhadas. E olha, o que chama atenção logo de cara nessa análise não é a paisagem em si. Como assim? É que, tipo, é muito fácil e até bem comum que destinos dependam apenas de uma montanha deslumbrante ou de uma praia de águas cristalinas. Sabe, simplesmente esperando que a natureza faça todo o trabalho pesado de atrair as pessoas. Ah, sim, o clássico turismo contemplativo. Falando de uma fusão entre infraestrutura pesada, uma manipulação brilhante do impacto climático e um domínio absoluto sobre a sazonalidade. É uma máquina, né? Sim, que consegue manter a economia girando em capacidade máxima durante os 365 dias do ano. E é exatamente por aí que a gente precisa começar. Porque a promessa central dessa região do material é muito agressiva. O argumento deles é que ali não se vem só passear, vem se viver experiências. É uma frase de peso. É muito forte. E para sustentar uma frase dessas, a entrega precisa ser colossal. O que salta aos olhos quando a gente analisa a oferta de atrações é o nível extremo de contraste. Porque, de um lado, existe o orgânico, né? O contemplativo, como o Lago Negro, que é cercado por aquelas árvores importadas da Floresta Negra na Alemanha. Ou a força bruta da natureza na cascata do Parque do Caracol. Sim, que são os cartões postais tradicionais. Exatamente. Mas, do outro lado, existe o hiperconstruído, o Snowland, com neve de verdade o ano todo. O Minimundo, que é pura imersão naquelas miniaturas detalhistas. E a grandiosidade arquitetônica da Catedral de Pedra em Canela. É muita coisa diferente junta. E essa diversidade não é acidental de jeito nenhum. A genialidade da região mora justamente nessa curadoria de contrastes. Gramado e Canela parecem funcionar como um canivete suíço do turismo, ou, sei lá, um gigantesco parque de diversões a céu aberto. Essa é uma ótima analogia, porque se a gente for analisar o comportamento humano e a economia do turismo, o grande vilão de qualquer destino é a imprevisibilidade. Clima, por exemplo. Principalmente o clima. Pensa numa cidade de praia comum. Se chove por 3 dias seguidos, o turista fica trancado no hotel. Ele não gasta em passeios, consome um mínimo e, pior, volta para casa frustrado. A percepção de valor da viagem despenca na hora. Exato. O dinheiro não circula. O que a Serra Gaúcha fez foi blindar a própria economia contra o clima. E também contra o tédio. É quase como se tivessem construído um parque de diversões gigantesco mesmo. Só que sem aquelas catracas na entrada, onde cada quarteirão tem uma engrenagem diferente pronta para capturar a atenção. E, claro, o orçamento de quem está visitando. Com certeza. E o exemplo arquitetônico e comercial definitivo dessa blindagem, sabe qual é? É a famosa Rua Coberta. A rua coberta, clássica. Sim, porque não é simplesmente um teto de vidro sobre uma rua qualquer. É um escudo financeiro real. Um escudo financeiro. Gostei do termo. É que, ao criar um espaço público protegido das intempéries, a cidade garante que, caia uma tempestade ou faça um frio congelante do lado de fora, a economia local continua operando normalmente. Os cafés continuam cheios. Os cafés estão cheios, as lojas estão vendendo, os restaurantes estão servindo. Eles misturam atrações naturais, que dependem de tempo bom, com uma vasta rede de museus, fábricas de chocolate e parques temáticos indoor.
Isso garante que o capital do turista continua circulando, independentemente do que o céu decida fazer naquele dia. É basicamente o fim do conceito de viagem perdida. Mas vem cá, ter essa infraestrutura colossal, porque estamos falando de dezenas de parques, museus, alta gastronomia, isso cria um problema novo? Não cria? Uma máquina desse tamanho é faminta. Extremamente faminta. Ela precisa de um fluxo constante de pessoas o tempo todo. E destinos de frio tradicionalmente sofrem de uma maldição. O inverno acaba, a neve derrete, o charme vai embora e as cidades viram locais fantasmas. Uhum, é o padrão global. Então, como é que essa região consegue não entrar nesse colapso econômico quando as temperaturas sobem? Olha, esse é talvez o aspecto mais brilhante de todo o modelo de negócios deles. A resposta está na adaptação contínua. Adaptação? Sim, para usar uma analogia do mundo agrícola, para evitar que o solo perca seus nutrientes e fique exausto, os agricultores fazem a rotação de culturas, certo? Gramado e canela fazem a rotação da própria identidade da cidade. O efeito camaleão. Exato. Eles não mudam apenas a decoração das ruas, eles mudam o produto central que está sendo vendido a cada poucos meses. E com isso, eles criam motivos completamente novos para atrair diferentes perfis de viajantes. Vamos destrinchar essa rotação de culturas turísticas, então. Porque o calendário que a agência apresenta ali no material é muito cirúrgico. É bem impressionante. O inverno, ali de junho a agosto, é o produto clássico, né? É o fondue, os vinhos, a lareira. É a venda daquela atmosfera europeia autêntica, para quem vive num país tropical e, quer ter um motivo para usar um casaco pesado. Com certeza, a experiência completa do frio. Aí vem a primavera, de setembro a novembro, com as ruas completamente floridas. Isso já apela para um turismo mais diurno, mais contemplativo. Mais romântico também. Sim. E na sequência, de outubro a janeiro, vem o peso pesado da região, o Natal Luz, que transforma a cidade num mega espetáculo de desfiles e shows. Que é um fenômeno à parte. Aí o verão, de dezembro a março, foca em dias longos, ideais para maratonar parques ao ar livre. E por fim o outono, de março a junho, que vende aquela estética cinematográfica das folhas caindo, tudo em tons dourados. Uhum. Analisando isso, a sensação que eu tenho é que o destino combate a fadiga do consumidor de forma implacável. Escolher a data da viagem parece ser como escolher o gênero de um filme num serviço de streaming. Nossa, total. O inverno é aquele drama romântico clássico, enquanto o Natal Luz é puramente uma fantasia da Disney. É uma definição perfeita. Mas tem um ponto nesse calendário que me deixa intrigado, para ser sincero. Qual? O Natal começando em outubro. Exatamente isso. Peraí, celebrar o Natal em outubro não é um exagero que corre um risco enorme de banalizar a festa? Quer dizer, quem é que viaja para ver Papai Noel antes mesmo do Halloween? Então, se a gente pensar no Natal puramente como uma data religiosa ou tradicional, sim, parece um absurdo completo. Mas sob a ótica da gestão de capacidade e do planejamento urbano, é uma sacada de mestre. Como assim? Imagine se todo o desejo acumulado de milhões de pessoas de viver a experiência do Natal na Serra Gaúcha fosse comprimido apenas no mês de dezembro. Nossa, não ia caber ninguém? A infraestrutura da cidade entraria em colapso absoluto. O trânsito pararia, os hotéis iam cobrar preços completamente irreais por pura falta de leitos, a qualidade do atendimento nos restaurantes despencaria e a experiência do visitante seria, no fim das contas, miserável. Seria a famosa superlotação que destrói a magia do lugar, né? Precisamente. Então, ao iniciar o festival lá no final de outubro, o destino não está apenas sendo super festivo ou precoce. Ele está diluindo a demanda. Ah, claro. Eles espalham o fluxo massivo de turistas por quase 4 meses. Com isso, consegue-se manter uma taxa de ocupação hoteleira altíssima e sustentável, mas sem esgotar os recursos básicos da cidade. Cria uma nova alta temporada artificial, praticamente. Exato, e mais do que isso, garante previsibilidade financeira para os negócios locais e mantém uma força de trabalho estável durante o ano todo, o que inevitavelmente eleva a qualidade do serviço. É engenharia de fluxo de pessoas disfarçada de magia natalina. É fascinante pensar que a gestão de trânsito de leitos de hotel assumiu a forma de um desfile temático de fim de ano. Pois é. Mas, ao entender que a cidade rotaciona sua identidade e oferece uma densidade brutal de opções, isso me leva a um questionamento bem importante. Diga. E aqui eu quero fazer o papel de advogado do diabo por um instante. Porque a terceira parte da estratégia que a gente está analisando entra justamente em como planejar tudo isso, que é
o guia de sobrevivência. A logística da coisa toda. Sim, porque se eu tenho montanhas de neve, fábricas de chocolate, dezenas de museus, espetáculos noturnos, restaurantes de elite e o calendário simplesmente não para, não existe um ponto de quebra nisso tudo? O risco de cair na armadilha da exaustão turística. Exato. O perigo de tentar fazer absolutamente tudo, correr de um lado para o outro, gastar uma verdadeira fortuna por não saber filtrar e voltar para casa precisando de férias das próprias férias. Olha, esse é um perigo extremamente real. Na psicologia comportamental, isso inclusive tem nome. É conhecido como o paradoxo da escolha, que é um conceito muito bem explorado por Barry Schwartz. O paradoxo da escolha. Sim, porque a nossa intuição nos diz que ter infinitas opções nos faz mais felizes e mais livres, certo? A princípio, sim. Quanto mais opção, melhor. Mas a realidade empírica mostra o exato oposto. Quando somos confrontados com um menu gigantesco de possibilidades, o nosso cérebro basicamente congela. A sobrecarga de informação. Isso. O planejamento, que deveria ser um momento de antecipação, de alegria pré-viagem, acaba se transformando em uma fonte massiva de ansiedade. O medo persistente de fazer a escolha errada sabota a experiência. O medo de escolher o parque menos divertido, ou de acabar caindo no restaurante mais caro e com comida mediana, né? Sim, a abundância vira uma armadilha. E é exatamente aí que entra o papel da agência de viagens moderna, e que o material da Briturismo deixa bem claro. Porque, pensando bem, antigamente o agente de viagens era o detentor do segredo. Ele é quem tinha os catálogos que as pessoas normais não tinham acesso. Exato. Só que hoje a internet democratizou tudo isso. Qualquer pessoa abre um mapa no celular agora e vê as dezenas de parques em Gramado. O argumento de uma agência hoje não é mais sobre dar acesso à informação, é sobre oferecer soluções empacotadas. Voos promocionais, hospedagem pré-selecionada, roteiros já organizados e aquele suporte constante. O foco mudou totalmente. Mudou de guardião do acesso para curador de experiências. Curador de experiências. Muito bom. Na era da sobrecarga de informação que a gente vive, o verdadeiro luxo não é ter todas as opções do mundo disponíveis. É ter alguém confiável que olhe para você e diga: dentre essas 100 opções aqui, estas 5 são as que realmente importam para o perfil da sua viagem. Faz todo sentido. A curadoria previne aquele esgotamento que a gente acabou de mencionar. Um roteiro organizado tira o peso da decisão diária dos ombros do viajante. É tipo a diferença entre tentar beber água direto de uma mangueira de incêndio e receber um copo de água perfeitamente gelado e na medida certa. Bela analogia. E a redução do atrito não para na organização do tempo, né? Ela atinge o bolso de uma forma muito agressiva também. Com certeza. O material deles traz uma tática que é chamada de dica de ouro, que é a existência e a utilização de páginas de cupons de desconto exclusivas para a região. Os famosos cupons. O guia aponta que esses ecossistemas de cupons reduzem drasticamente o custo final em parques, restaurantes e museus. E aqui a minha intuição inicial é pensar: que ótimo, as coisas ficam mais baratas. Todo mundo adora um desconto. Mas olhando pelo lado estratégico dos negócios, que é o que a gente está fazendo aqui, por que um destino tão requisitado, com atrações premium, que claramente custam muito caro para serem mantidas, criaria uma rede tão forte e integrada de descontos? É uma ótima pergunta. Por que os cupons, num ecossistema complexo como esse da Serra Gaúcha, raramente são apenas atos de generosidade das empresas? Eles são, na verdade, ferramentas muito sofisticadas de precificação dinâmica e de controle de multidões. Controle de multidões através de cupons? Sim! Imagina uma atração com alto custo fixo, uma pista de esqui indoor, por exemplo. Ela custa quase o mesmo valor para operar estando com 10 pessoas lá dentro ou com 500. A energia elétrica, a manutenção da neve, os funcionários, tudo isso já está sendo pago. A máquina está ligada de qualquer jeito. Exato. Então o objetivo deles é nunca ter capacidade ociosa. Ao oferecer cupons com descontos agressivos para determinados horários alternativos ou dias da semana mais fracos, os administradores basicamente direcionam o fluxo de visitantes. Eles enchem os parques em momentos que normalmente seriam vazios. É uma forma super inteligente de nivelar a curva de visitação. E não para por aí. Existe um segundo fenômeno psicológico muito poderoso envolvido nos cupons. Ele está ligado à falácia do custo irrecuperável. Como assim, no caso dos descontos? Pensa no turista que adquire um ingresso pela metade do preço usando um desses cupons. Ele sente uma euforia, como se fosse uma vitória financeira. O cérebro dele registra na hora que ele economizou aquele dinheiro. Ele pensa: nossa, me dei muito bem. Isso.
E, consequentemente, a barreira psicológica dele para gastar dentro da atração cai drasticamente. Aquele valor que ele não gastou na bilheteria quase sempre acaba sendo redirecionado lá dentro. Ah, claro. Vai para a foto oficial que é impressa na hora. Para o chocolate quente premium na cafeteria do parque ou para aquela lembrancinha irresistível na loja estrategicamente posicionada na saída. Então, o ecossistema de cupons não tira dinheiro da região, de forma alguma. Ele apenas muda o momento em que o capital troca de mãos e ainda garante que o turista se sinta inteligente e vitorioso no processo. Perfeito, é uma masterclass de economia comportamental. O viajante fica feliz porque pagou barato na entrada e o destino fica feliz porque capturou o valor no consumo interno, onde a margem de lucro costuma ser até maior. É genial, mas tem mais uma ferramenta nessa engenharia do planejamento que a fonte destaca e que a gente precisa mencionar. É um recurso 100% gratuito. A playlist, né? Isso, uma playlist exclusiva no canal do YouTube da própria agência, que é repleta de dicas de passeios, roteiros prontos, experiências reais gravadas em vídeo e os chamados segredos do destino. Sim, é uma estratégia fortíssima. A orientação do guia é bem clara. Assistir a essa playlist é o primeiro passo absolutamente obrigatório antes de sequer pensar em fazer as malas. E eles inclusive sugerem que o link seja compartilhado com todos que farão parte do grupo da viagem. O que demonstra, olha, uma compreensão muito profunda sobre comportamento de consumo na nossa era digital. A gente não compra mais nada, muito menos uma viagem cara, baseados apenas num texto descritivo ou numa foto superproduzida e posada. A gente exige validação visual. Exato, validação visual em movimento. Nós queremos ver a textura real da neve, qual é o tamanho de verdade da fila do parque, como é a iluminação e o clima daquele restaurante caríssimo. O que faz sentido. Ninguém quer surpresas ruins. E uma playlist de experiências reais funciona como um reconhecimento de terreno sem riscos. Ela permite um ajuste fino das expectativas. O que deve evitar muitas frustrações pelo caminho. Porque, convenhamos, uma coisa é ler Museu de Cera num panfleto colorido. Outra, bem diferente, é ver um vídeo da atração e perceber ali na hora se o estilo daquele lugar agrada ou não o seu grupo. Com certeza, se o grupo todo assiste aos vídeos antes de pisar na cidade, a filtragem das dezenas de opções acontece no conforto do sofá de casa e não no meio da rua, debaixo de chuva, causando aquelas famosas brigas de viagem. Onde vamos comer, o que vamos fazer, é o terror de qualquer roteiro não planejado. O alinhamento de expectativas é, sem dúvida, o alicerce de qualquer viagem em grupo bem-sucedida. Ao fornecer esse material visual todo mastigado, a agência transfere a negociação sobre o que o grupo vai fazer para semanas antes do embarque. Eles resolvem o problema antes dele nascer. Sim, eles definem com antecedência se vão focar nos parques de adrenalina ou se a vibe da viagem vai ser a gastronomia contemplativa. Isso diminui brutalmente a chance de chegar lá, ter uma crise de incompatibilidade com o destino e acabar culpando o lugar ou a agência. A informação visual prévia é uma blindagem real contra a insatisfação. Exatamente isso. Bom, fazendo um grande apanhado de tudo que a gente analisou e debateu hoje, fica muito claro que o sucesso contínuo de Gramado e Canela definitivamente não é obra do acaso. Longe disso. Não é pura sorte geográfica ou uma benção da natureza. É o resultado direto de um ecossistema projetado para vencer qualquer obstáculo que a indústria do turismo possa tentar impor. Eles venceram o clima imprevisível criando escudos arquitetônicos. Sim, os ambientes controlados. Venceram aquela sazonalidade mortal que sempre afeta as cidades de inverno, rotacionando a própria identidade e transformando o calendário, como a gente viu na estratégia de esticar o Natal por meses a fio. Que se mostrou uma ferramenta incrivelmente afiada de gestão de multidões. É um caso de estudo perfeito. E por fim, a gente vê que através do suporte estruturado de pacotes, do uso psicologicamente inteligente dos cupons de desconto e desse alinhamento digital de expectativas, eles garantem que a complexidade monstruosa do destino não esmague quem está ali. Que só quer relaxar e se divertir. É um mecanismo de precisão fascinante. O encaixe das peças é perfeito. E olha, ao observar o êxito inegável desse modelo hiperconstruído e rigorosamente gerido, uma questão muito profunda sobre o futuro das viagens acaba emergindo. Qual questão? Pensa comigo.
Se um destino consegue simular com tamanho perfeccionismo a atmosfera de estações do ano distintas, se ele consegue oferecer neve real, independentemente do clima externo que está torrando lá fora, e manter festivais de longa duração com sucesso econômico simplesmente implacável, Certo. o que isso nos diz sobre o rumo do turismo global daqui para frente? Estaríamos nós entrando em uma nova era onde os destinos de laboratório, hipercurados, desenhados para não falhar e protegidos contra qualquer frustração climática, se tornarão mais desejáveis e valiosos do que a própria natureza bruta, orgânica e imprevisível? Uau! É o confronto direto entre aceitar os riscos e os humores de um paraíso natural ou abraçar de vez o conforto e a garantia de um paraíso fabricado sob medida. Exato. A previsibilidade contra a aventura real. É uma reflexão muito instigante que certamente vai ecoar na cabeça de quem acompanha a gente muito tempo depois que as malas são desfeitas. Sem dúvida. Bom, essa foi a nossa imersão de hoje sobre a anatomia dessa engenharia turística perfeita. Até a nossa próxima conversa sobre as ideias e as estruturas profundas que movimentam as nossas escolhas pelo mundo.